Leonardo Mamoni, Jornal Última Hora, Jornal da República, aqui com um conhecidíssimo e respeitado, não só no mundo político, né? Mundo religioso também, Babalaô, Ivani dos Santos, uma das pessoas, assim, aqui tanto no movimento negro, né, como nas políticas públicas mesmo, no Rio de Janeiro, uma das pessoas mais influentes. Primeiro, boa noite para o senhor, uma honra estar aqui e falar um pouco sobre essa palestra hoje aqui na biblioteca, aqui em Duque de Caxias, Leonel Brizola, sobre o aspecto cultural, né? Boa noite. É um momento importante observar a política cultural, né? Nós falamos sobre cultural, inclusive as políticas emergentes que vêm dos grupos periféricos. No momento que você vive na sociedade brasileira todo um debate, né, de a volta das políticas públicas, mas que elas sejam não só para favorecer financeiramente os grandes empreendedores da cultura, mas também aqueles que estão na periferia, porque você tem muita expressão cultural nas periferias, nas casas de santo, ou mesmo o povo de Umbanda, o povo da Folia de Reis, o afro-católico popular, né, ou mesmo que seja congada, e às vezes isso não é levado em consideração, porque esses grupos nem sempre sabem se organizar de uma forma formal para poder disputar o dinheiro público, do qual tem uma formalidade para que ele chegue até lá. Então, como é que pensar? E muitas das vezes acaba ficando refém, né? Refém, incluídos os intermediários, dos produtores intermediários. Então, é importante você fazer com que esse dinheiro chegue à base, e não quer dizer que é corrupção, né? Mas como é que eles podem ter uma forma diferenciada do Estado olhar para que possam ser beneficiados, porque eles também são cidadãos, eles pagam imposto. Né? Então, isso é um dinheiro público. Então, o dinheiro público não pode ser para uma minoria que produz cultura, mas para uma ampla maioria que consegue produzir cultura. Eu chamei a atenção de que você já teve uma política no estado do Rio que ligava educação e cultura. Né? Quando você tinha a política de educação do CEP, você tinha constantemente os animadores culturais. E como a gente consegue resolver isso? Como a gente consegue sanar? Primeiro, tendo um olhar para esses grupos e ter recursos que possam chegar até essas bases. Exato, isso independente do poder público ou através dessa parceria do poder público e com ONGs, pessoas que fomentam a cultura também. Também, mas também. Eu acho que a sociedade civil ela tem um papel importante, mas a sociedade civil ela não é só empresarial, porque às vezes você olha a sociedade civil no âmbito da cultura, as produtoras, os empresários da cultura. Você tem grupos que fazem cultura e não são grupos empresariais. Eu te dou um exemplo do que eu acabei de descobrir agora e vi. O Mineiro Pau foi recuperado lá na favela do Morro do Mineiro Pau, de Santa Cruz, a partir de uma casa de santo. Pouca gente conhece isso. É uma manifestação cultural que está vestida a partir de uma memória afetiva de um sacerdote que dançava Mineiro Pau quando ele era adolescente. Então fizeram uma pesquisa, a comunidade virou evangélica. Ao virar evangélica, ela se afasta do Mineiro Pau, acha que é coisa do demônio, e a partir desta casa, observa bem isso, eles passaram numa pesquisa a reconstruir as crianças hoje dançam Mineiro Pau. Por isso que é necessário, e que bom a gente se livrou do governo anterior, né, que tinha essa visão muito radical, é necessário, independente do governo atual, quem é contra, quem é a favor, a gente não está falando disso, a gente está falando dessa visão, dessa oportunidade que nos dá, ver uma pessoa como o senhor de volta ao cenário, né, está sempre ativo, e outras pessoas que estão chegando nesse cenário também para desmistificar isso, esse preconceito, essa coisa odionda, né? Ou seja, o espaço democrático é fundamental. Fundamental. Porque até eles têm que viver na democracia. Observa agora? Sim. Foi preso, não pode, e vai falar. Como são as coisas, né? Se fosse o contrário, nós não podíamos falar. Eles defendiam que nós não falássemos. E nós defendemos que eles têm o direito de falar. Exatamente. Olha como é que eu defendo. O democrata não tem que se igualar. Exatamente. Então, acho que o espaço democrático dá o espaço da divergência. Aquilo que eu disse, a contradição, ela não é uma coisa negativa, ela é dialética, eu sou da turma da dialética. Então, a contradição são possibilidades diferentes. As pessoas podem se reinventar, ela pode se reconstruir, por que não? Sim. O senhor permite subir um pouquinho no âmbito nacional, no sentido dessa loucura que a gente está vivendo no país atualmente, né? Essa coisa que a gente nunca imaginava poder viver. A gente não está falando de política partidária, a gente está falando de política nacional, né? Eu queria dar uma palavrinha sobre isso, uma pessoa experiência, que eu tenho certeza que a gente quer escutar uma pessoa como o senhor. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no Brasil, não é uma coisa simples. O fato de haver um recuo do setor conservador
de não se colocar mais tão publicamente alguns setores, só os parlamentares, não quer dizer que esse sentimento acabou. Não quer dizer que eles mudaram de posição. Tem que prestar atenção nisso. Então é importante que os setores progressistas da sociedade, com os vários campos, consigam voltar às suas bases, ouvir as bases e dialogar com essas bases. Porque às vezes a carência dessa base ela é manipulada numa corrente de transmissão mais conservadora que é tão adversária para ela, que não quer a existência dela. Mas o diálogo ele é fundamental. Eu acredito que é justamente esse afastamento dos progressistas dessa base, quando vira poder, né? O poder por si só, ele só pode fazer bem a uma pessoa que quer o poder. Mas se ele não é exercido para chegar nessa base popular, no direito, ele não serve para nada. Então, essa é a lição que fica, e todos nós temos que estar na rua, dialogando, conversando e fazendo ações para que, não é contra, né, mas a favor da democracia, do Estado laico e da liberdade. Eu gostei dessa frase, que é uma das frases que eu mais uso, que até o Mano Brown falou, não sei se foi na época do impeachment da Dilma ou foi em 2010, que ele falou que o PT, o atual partido, né, precisa votar as bases. Independente do PT, acho que todo partido de esquerda precisa votar a base, não é isso? Todos, na verdade, quando você mira num objeto de disputa eleitoral para ter uma bancada, para ter direito à verba eleitoral, alguma coisa está errada. Isso não é o fim. O fim tem que ser outro. Então, às vezes, os acordos são feitos numa confluência eleitoral e não na questão política. Eu sou da velha escola que eu ainda defendo um projeto político. Existem poucos projetos políticos. O debate nacional está muito frágil, muito fraco. Muito frágil mesmo. Muito fraco. Então, você precisa construir quadro para poder enfrentar esse debate político. Uma última palavrinha para a gente? É um prazer, né, contar com vocês. Eu acho que é bom ter um espaço, né? E um repórter como você, que é uma pessoa antenada e aberta para poder fazer as perguntas inteligentes que nós possamos responder. Não aquelas coisas de clichê, né? Não, a sociedade precisa de debate. Exatamente. O debate ela não é ruim. Eu posso não concordar com a sua ideia, mas tem que ter capacidade de ouvir. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa junto. E não esquecer, beber na velha escola. Isso é importantíssimo. Estamos juntos, com certeza. Que bom te ver. Pô, obrigado. Última hora, Jornal da República. É isso aí. Tem dado grandes espaços, eu tenho observado.